Numa das peças de Shakespeare, nós lemos acerca de uma mulher chamada Helena, cujo amor não é correspondido. O estranho enredo da peça, acompanhada por peripécias pouco convencionais e até moralmente reprováveis dos personagens principais até ao final, quando vemos que Bertrand, que antes era indiferente, reconhece então o valor de Helena e lhe promete o seu amor. E daí a conclusão, que também é o título da sua peça. Tudo está bem quando acaba bem. All's well that ends well. Desde a literatura à música, teatro, cinema, a cultura popular ocidental está cheia de histórias que acabam bem. O viveram felizes para sempre é o conto de fadas da esperança humana. No mundo caído, existe a esperança que, mesmo no meio do caos, depois de sofrimento, mesmo no meio de pecado, exista um propósito na vida e que tudo tenha valido a pena. Tudo vai ficar bem. Não era esta também a promessa que nos foi pregada durante quase 2 anos de Covid? Nestas mesmas palavras, vamos todos ficar bem? Mas no meio do pensamento positivo, a realidade teima em provar-nos que não vamos todos ficar bem. Mas nós também temos seguido uma história que acaba bem. Desde há alguns meses que nós temos seguido o livro de Ruth, que, contrariamente à peça de Shakespeare, é uma história real, com personagens reais e que se desenrolou no espaço e no tempo reais. Estamos agora a aproximar-nos de um final feliz. Mas, contrariamente à ficção de Shakespeare, o livro de Ruth expõe na realidade o fracasso de uma vida secular, onde a moralidade é relativizada e os fins justificam os meios. No livro de Ruth, somos confrontados com o facto de que qualquer vida à parte de Deus, ou antes em rebelião contra Deus, resulta sempre em fracasso e sofrimento. No livro de Ruth, aprendemos que na vida real, a verdadeira felicidade depende daquilo que desejamos alcançar. Mais que na busca por uma vida feliz importa não apenas o que nós desejamos, mas a forma como procuramos obter. Na vida real, todos sabemos que nem todos os caminhos conduzem à felicidade. E mais, todos sabemos que neste mundo a felicidade é efêmera. Mas na Bíblia, nas Escrituras, aprendemos que apenas um caminho nos pode levar à verdadeira felicidade. Mas que também aprendemos que a verdadeira felicidade é eterna, porque felizmente ela não está reduzida à limitação humana. E por isso convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 4, a ficarem de pé para a leitura deste texto. E apesar de nos irmos focar apenas nos versículos 11 e 12, vamos ler desde o início do capítulo para dar um pouco de contexto. Ruth, capítulo 4. Vamos focar a nossa atenção nesta pregação nos versículos 11 e 12, mas vamos ler a partir do versículo 1. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do seu povo. Se hás de redimir, redime-a.
E se não se houver de redimir, declara-me para que o saiba, pois outro há, senão tu, que a redima, e depois de ti, eu. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás a mão de Ruth, a Moabita, mulher do defunto, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não dane a minha herança. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel, quando a remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Chilion e de Maalon, da mão de Noemi. E que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Maalon, para suscitar o nome do defunto sobre a sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado entre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Podeis sentar. Queridos irmãos, aproximamo-nos, no meio de todo o enredo de sofrimento, de dificuldade, até de morte, um final feliz. O que Boaz tinha prometido a Ruth, ele cumpriu. Através da ação de Boaz, veio a redenção desejada a esta família, à família de Elimeleque. Se lembrarem, nesta altura da história, Boaz disse a Ruth que havia um parente. Ruth tinha pedido a Boaz para ser o seu remidor, mas Boaz disse: eu estou disposto a sê-lo, mas existe ainda um outro que é mais próximo que eu e que tem esse direito. E Boaz tinha dito isso a Ruth. E, portanto, no dia seguinte, Boaz tinha prometido: eu tratarei disto imediatamente. Boaz conhece este homem, um homem que nós vimos já numa pregação anterior, que nunca é nomeado, ele não tem nome, aliás, ele nem sequer se dirige a ele pelo nome próprio, nós não sabemos quem era. E este homem sem nome, que tem uma responsabilidade, rejeita o seu papel. E depois, quando concordam que Boaz tem o direito de redimir a terra que pertenceu a Elimeleque, que ele tem o direito de casar com Ruth, ele volta-se então para o homem que estava, aos homens que estavam presentes como testemunhas, como lemos neste texto, era o comum. Não havia papéis, as pessoas não celebravam contratos em papel, e um papel firmado e com o selo. Então era normal que dentro das portas da cidade, não apenas as pessoas que contratavam uma com a outra, mas também testemunhas eram chamadas para poderem então firmar este contrato. E é exatamente isso que nós lemos nos versículos 9 e 10. Vejam de novo. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Maalon, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado entre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Aquilo que era o desejo aconteceu, mas também aconteceu porque Boaz agiu de uma forma perfeita. Ele procurou não apenas boas coisas e desejou boas coisas, ele procurou também utilizar meios que fossem agradáveis a Deus. Portanto, este é um verdadeiro final feliz. A sua afirmação é uma espécie de pergunta quando ele diz estas coisas àqueles homens. E os homens respondem nos versículos 11 e 12. E vejam como eles afirmam que são testemunhas, mas prestem atenção à sua bênção, porque é nela que nós focaremos a nossa atenção. Nesse seu papel
vejam esta estrutura tríplice desta bênção que eles pronunciam para com Boaz, mas vejam que esta bênção não se restringe a Boaz. Eu sei, irmãos, que nós vivemos numa sociedade muito individualista e normalmente temos a tendência de nos identificar a nós próprios como pessoas individuais, mas tenham atenção de como esta bênção é uma bênção alargada. É uma bênção que se estende não apenas a Boaz, mas à sua família e, em última instância, a todo o povo. Vejam o que, mais uma vez, os versículos 11 e 12, vamos lê-los de novo. E diz-nos assim: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. E agora a bênção. A primeira parte diz-nos assim: O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E diz mais, número 2: E há-te já valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. E depois uma terceira parte do versículo 12: E seja a tua casa como a casa de Peres, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. E eu gostaria que nós seguíssemos esta estrutura tríplice para os 3 pontos do sermão de hoje, para vermos e meditarmos sobre esta bênção. Iremos ver, em primeiro lugar, a extensão da bênção. Em segundo lugar, veremos o horizonte da bênção. E em terceiro, o autor da bênção. Vamos começar, irmãos, com a extensão. E mais uma vez vamos ler a primeira parte desta bênção. Vejam mais uma vez o que aqueles homens, quando se dirigem a Boaz, dizem. Eles dizem: O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa. E irmãos, lembrem-se, está-se a referir a Ruth, a estrangeira, a moabita, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Queridos irmãos, depois de ler este livro, depois de termos meditado sobre todo o enredo, depois de termos meditado sobre a situação destas mulheres, em particular desta mulher Ruth, da aliança que ela fez com a sua sogra, de tudo o que aconteceu, as promessas de Deus são indescritíveis, tanto em grau como em extensão. Por um lado, vejam, irmãos, existe a comparação desta mulher com Raquel e com Leia. Isto mostra-nos o grau das promessas de Deus e da bênção que é dada a Boaz. Lembrem-se, queridos irmãos, Raquel e Leia eram nada menos do que as matriarcas de Israel, esposas de Jacó. O que significa que elas eram as mães dos homens que constituíam as 12 tribos de Israel. E, portanto, é uma bênção que alcança todo o povo. É uma bênção extraordinária porque coloca naquela mulher Ruth uma bênção idêntica à das matriarcas de todo um povo. Os homens abençoam Boaz muito acima do que qualquer coisa que ele pudesse esperar ou mesmo sonhar. Ruth, a moabita, esta mulher cidadã de uma nação inimiga, não só devia ser agora incorporada no povo de Israel, mas elevada à estatura de uma das matriarcas de Israel. Mas agora, irmãos, leiam este texto conscientes de que Ruth não sabia destas coisas quando agiu de forma santa e fez aquela aliança com a sua sogra. E o Senhor a abençoou. Por outro lado, vemos também a comparação no versículo 12, a comparação com Tamar, o que é uma história estranha no texto bíblico. Os irmãos podem ler depois em casa, em Gênesis 38, mas que apenas mostra como as promessas de Deus são muito mais abrangentes do que nós podíamos imaginar. Elas são maiores, mas também são mais abrangentes. Tamar é a prova da graça soberana do nosso Deus, de como Deus age nos dias mais sombrios e também das formas mais inesperadas. Deus age mesmo no meio do pecado humano, como nos mostra o episódio de Tamar com Judá. É no meio do caos que o pecado traz que Deus age a sua salvação. Na verdade, tenham conta disto, irmãos, é que a graça de Deus é necessária porquê? Exatamente por causa do pecado, porque a graça é um dom imerecido. Deus age porque nós
Não somos capazes de fazer por nós próprios o que é necessário. E Deus age na sua graça e no seu amor. Meus queridos irmãos, a bênção que Boaz e Ruth receberam lembram-nos que as promessas de Deus estão muito acima da nossa compreensão. Estão muito acima da nossa expectativa. Boaz acreditava nas promessas de Deus, mas ele nunca podia ter imaginado o que Deus estava a preparar para a sua vida e também para a sua descendência, para a sua família. Queridos irmãos, isto é o mesmo conosco. As promessas de Deus não são apenas verdadeiras, elas são muito melhores do que alguma vez a nossa mente limitada pode compreender hoje. E por isso acreditamos nelas. Elas devem ser um conforto, uma coragem para nós. Mas ao mesmo tempo, esta bênção lembra-nos que se a graça de Deus ao longo da história foi capaz de alcançar Tamar e Ruth, foi capaz de alcançar Judá e Boaz, então ninguém, absolutamente ninguém está fora da graça do nosso Deus. Não existe nenhuma pessoa à face da terra que não possa ser salva. A graça de Deus não está limitada a nenhumas fronteiras humanas. A graça de Deus é oferecida a todos, sem exceção, independentemente da etnia, nacionalidade, género, posição social ou educação. Entendem isto, irmãos? É uma salvação que é oferecida a todos. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia afirma que todos estão na mesma posição perante Deus. De que todos somos pecadores, ou seja, de que todos desobedecemos a Deus e não conseguimos viver de forma perfeita, de acordo com a perfeição que o nosso Deus é. De que Deus, na sua justiça, condena todos por igual, independentemente de quem for. Porquê? Porque todos pecamos. Todos pecamos e estamos debaixo da justa condenação de um Deus perfeito. Mas a Bíblia também nos revela um Deus que, sendo justo, é um Deus de amor e de graça. De que para a nossa salvação, o próprio Deus, na pessoa do Filho, se fez homem para viver uma vida de perfeita obediência e para sofrer nele mesmo a culpa que era devida a nós. E é por isso que somos todos, sem exceção, esta salvação e este Evangelho é anunciado a todos. São simples as condições para esta salvação, para receber desta graça do nosso Deus. Elas são simplesmente arrependimento e fé. Simplesmente significa uma mudança completa de vida e a confiança plena de que o Senhor Jesus é capaz para nos salvar. Ou nas palavras do apóstolo João, que nos diz que a salvação é oferecida a todos e de forma simples, com uma condição. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se alguém está aqui hoje e ainda não confessou os seus pecados, ainda não colocou toda a sua confiança no Senhor Jesus, que seja hoje esse dia de arrependimento. Que esta salvação é oferecida a todos, sem exceção, sem limite e sem fronteira. Hoje é dia de salvação. Se Ruth pôde ser salva, todos podem ser salvos. Se Tamar e Judá e Jacó e todos aqueles que lemos, se nós podemos ser salvos, então esta salvação é oferecida a todos. Mas não apenas aprendemos nesta bênção a sua extensão, a sua abrangência, aprendemos também acerca do seu horizonte. E aqui pensamos no horizonte temporal desta bênção. Vejam o que estes homens dizem a Boaz. E há-te já valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Irmãos, notem isto, como pessoas do século XXI, nós lemos a Bíblia em retrospectiva, certo? Estamos deste lado da história a ler a Bíblia, sabendo já o início, o meio e o fim de todas estas histórias. Não é, irmãos? É por isso que nós temos de fazer um esforço para nós entendermos que as personagens desta história,
Pessoas como Noemi, como Ruth, como Boaz. Lembrem-se, queridos irmãos, eles tomaram decisões da mesma maneira como nós tomamos. Nós já sabemos o fim da sua história, mas lembrem-se que quando estamos a ler o desenrolar das suas vidas, o seu sofrimento foi idêntico ao nosso. As suas lutas foram idênticas às nossas. O seu pecado foi idêntico ao nosso. As suas decisões foram tomadas numa realidade e num contexto e circunstância idêntico ao nosso. Também nós, queridos irmãos, como seres limitados que somos, nós não podemos ver o futuro com os nossos olhos. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos como uma águia no alto dos céus que vê a imensidão do vale ou da planície, certo? Conseguimos ver tudo. Mas o facto é que no desenrolar das nossas vidas somos nós que estamos no vale. E somos nós que temos que tomar as decisões e ver o mundo com olhos que são limitados como os nossos. Da mesma maneira como Boaz, como Ruth, como Noemi. Dizemos estas coisas porque Boaz recebe estas bênçãos, mas nunca vê o seu cumprimento. Neste lado da história, nós conseguimos ver o que Deus fez. Através da linha de Boaz, nós vemos que através do filho de Ruth nasceria quem? Vemos depois no final do capítulo 4, o rei David, uma das personagens mais importantes e simbólicas de Israel. Nasceu desta linhagem. Mas mais importante ainda, porque se seguirmos o relato bíblico, é também desta linhagem que nasceria o homem mais importante de todos os tempos, o Senhor Jesus. Boaz não poderia ter recebido honra maior, ser o pai do rei David e do Senhor Jesus. Mas agora entendam, irmãos, é que ele não sabia destas coisas. Ele simplesmente viveu perante Deus nas circunstâncias que Deus lhe deu, procurando viver em obediência a Deus. E o Senhor o abençoou. Mas, mais uma vez, embora ele tenha recebido a bênção, não viu de forma completa esta bênção cumprida na sua vida, pois não? Nós somos, por natureza, seres impacientes. No geral, queremos uma gratificação imediata. Nós queremos recompensas imediatas. Mas as Escrituras ensinam-nos que o cristão vive pela fé. Somos ensinados que sem fé não podemos agradar a Deus, porque só a fé pode alcançar o que o olho não vê. Entendem, irmãos? A fé obriga-nos a confiar em Deus e não em nós próprios. A confiar naquilo que Deus prometeu, não naquilo que nós conseguimos ver. E é por isso que Deus se agrada da nossa fé. Nós devemos acreditar nas promessas de Deus, viver como se já estivéssemos na posse delas, sabendo que Deus é fiel e por isso nós podemos confiar nele. É este o exemplo que os nossos pais na fé nos deixaram, e vimos um desses exemplos na semana passada, mas convido-vos a agora a abrirem as vossas Bíblias para Hebreus capítulo 11. Para mais uma vez sermos lembrados, mas também encorajados na nossa fé. Vejam os versículos 13 a 16. Porque à medida que vai desenrolando esta fé, vai nos dando exemplos de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão. E depois nos versículos 13 a 16 lemos assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estranhos e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Queridos irmãos, nós somos como Boaz. Boaz viveu e morreu confiando em Deus, confiando que Deus cumpriria as suas promessas, confiando que a promessa que tinha sido dada já em Gênesis 3:15 de uma semente, a mesma promessa que tinha sido dada a Abraão, Isaque e Jacó,
de que Deus cumpriria essa promessa e de que Ele estava a utilizar o próprio Boaz para ser instrumento para o cumprimento dessa promessa. E, queridos irmãos, Deus fará isso mesmo por todos os seus filhos. O horizonte das promessas de Deus estende-se para além da nossa vida terrena, porque aquilo que nós buscamos é mais do que esta vida. Irmãos, continuamos a ser, enquanto cristãos, peregrinos numa vida e numa terra estranha. Continuamos a estar neste mundo sem ser deste mundo. Continuamos a viver na esperança que aquilo que o Senhor prometeu se cumprirá. Porque o mesmo Senhor Jesus, que se tornou homem como tu e eu, o mesmo Senhor Jesus que foi visto pelos seus apóstolos, o mesmo Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, que ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai, é o mesmo Jesus que prometeu que virá uma segunda vez. E é nessa confiança que nós vivemos. Porque os nossos olhos, como aprendemos a semana passada, os nossos olhos olham para a eternidade. Os olhos da fé conseguem alcançar aquilo que os olhos físicos não conseguem alcançar. Não porque nós confiamos em nós próprios e nas nossas forças, mas porque nós confiamos num Deus que é todo-poderoso e que é fiel às suas promessas. E por isso, irmãos, chegamos ao ponto mais importante, que é o ponto número 3, o autor desta bênção. Vejam o versículo 12. Vejam a causa e o fundamento desta promessa. Quando eles dizem, e seja a tua casa como a casa de Peres, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Notem, queridos irmãos, quem cumpre esta bênção? Começa logo no primeiro versículo que nós lemos desta bênção, no versículo 11. Começa por dizer, o Senhor faça. E termina com uma razão. Diz-nos, da semente que o Senhor te der desta moça. Irmãos, nós já afirmamos isto uma e outra vez. No livro de Ruth vemos que Deus realiza todos os seus planos através dos seus servos fiéis. Particularmente olhamos para Ruth e para Boaz, em como Deus utilizou a sua fidelidade e utilizou a sua santidade para cumprir os seus planos. Vimos estas duas pessoas a que o texto chama de pessoas de valor, pessoas excelentes, pessoas dignas, Boaz e Ruth. Mas mais uma vez temos de ser lembrados que este livro não é sobre primeiramente acerca de Boaz ou de Ruth. Porque tanto Ruth como Boaz precisavam do mesmo Redentor que tu e eu precisamos. Eles também tinham de acreditar em Deus e nas suas promessas para a sua própria salvação. Ruth era uma moabita, era membro, era cidadã de um povo amaldiçoado por Deus. E Boaz, embora um exemplo, não tinha nada que não tivesse sido dado por Deus. Nós já notamos isto em capítulos passados. Aquilo que ele tinha sido algo dado por Deus, portanto ele era um mero instrumento. Foi sempre Deus a trabalhar os seus planos e a salvação para o seu povo. De que o nosso Deus utiliza meios, utiliza instrumentos, utiliza pessoas comuns como eu e tu, mas que Ele é o único que Ele pode salvar. E agora que estamos em Hebreus 11, viremos agora a página para o capítulo 12. Irmãos, no capítulo 11 nós temos toda esta lista de nomes, que já mencionámos alguns, mas outros ainda são mencionados. Porque temos Abraão e Isaac, e temos Jacó, e temos Moisés, e temos Raabe, e temos muitos outros que foram exemplos de fé. Mas quando chegamos ao capítulo 12, o que é que o autor nos diz? Qual é a exortação que o autor nos diz? Vamos ler os versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Estas testemunhas são todos os exemplos que foram relatados do Velho Testamento. Todos aqueles exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé, confiando nas promessas de Deus, apesar de ainda não terem o cumprimento nas suas mãos.
mas que viveram com estes olhos da fé, conseguindo ver as coisas invisíveis, confiando que Deus não apenas é poderoso, mas é fiel para cumprir as suas promessas. Todas estas testemunhas são mencionadas por este autor. Mas depois dá-nos esta exortação: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, se nós pararmos de ler aqui, nós eventualmente podemos ter uma má ideia do que o autor quer que nós façamos. Nós podemos eventualmente ter uma visão legalista ou moralista daquilo que é esta exortação. Pode ser, alguns dizem, veem todos aqueles exemplos, agora procurem ser como eles. Procurem pelas vossas forças e pelas vossas capacidades fazê-lo. Mas não é o que este autor diz. Porque vejam o versículo 2, que faz toda a diferença. Olhando para, olhando para Abraão, olhando para Isaac, olhando para Jacó, olhando para Moisés, olhando para Josué, ou para Raabe, ou para David, ou para algum dos profetas. Não. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que significa, queridos irmãos, que ele tem todo o poder e toda a autoridade. E por isso ele é capaz naquilo que nós não somos capazes. Entendem, irmãos? Boaz faz parte desta grande nuvem de testemunhas. Juntamente com Abel, Noé, Abraão e Moisés, o seu nome não está na lista de Hebreus 11, mas ele reúne as qualificações. No entanto, notem o foco. Olhando para Jesus. Porquê? Porque Jesus não é meramente um exemplo para nós. Nós olhamos para Jesus porque nos diz o texto que ele é simultaneamente o autor e o consumador da nossa fé. É esta certeza que o apóstolo Paulo tinha dito, por exemplo, da sua confiança em relação aos crentes em Filipos. Porque eu estou certo disto, que aquele que em vós começou uma boa obra, a completará. É esta mesma confiança. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Não é um ato nosso. Não estamos aqui a ser chamados a lutar pelas nossas forças. Estamos a ser chamados a confiar mais e mais e mais no Senhor Jesus. Aquele que é capaz de fazer o que nós não somos capazes de fazer. Vejam a principal razão dada no versículo 12, no capítulo 4 de Rute, da bênção que lhe foi dada. Diz, da semente que o Senhor te der desta moça. Ou se quiserem colocar por outras palavras, uma tradução adequada, por causa da semente que o Senhor der desta moça. Devemos notar que é o Senhor Jesus, em última instância, que é o objeto e aquele que cumpre esta bênção. A bênção não é dada apenas a Boaz, por isso esta bênção foi uma bênção para a linhagem, para a descendência de Boaz. É esta mesma bênção que já tinha sido dada a Abraão, Isaac e Jacó. É a bênção que será de novo dada e repetida a David e aos profetas, quando diz, vejam, o que diz em relação ao próprio Boaz, mas que não se restringe a ele. Porque diz, e há-te valorosamente em Efrata, e faz-te novo nome afamado em Belém. A quem é que se refere este texto? De forma imediata refere-se a Boaz. Mas em última análise, em última instância, ao Senhor Jesus. Porque hoje temos a certeza deste facto. Porque o Senhor Jesus nasceu em Belém. E não existe hoje nome mais afamado em Belém do que o do Senhor Jesus. Mesmo por aqueles que não são crentes, sabem que Jesus nasceu em Belém. Este é o nome mais conhecido e mais afamado. O nome que, como nós já vimos em pregações passadas, é o nome que é acima de todos os nomes. E por isso o propósito do livro de Rute não termina com a vida de Boaz ou de Rute. Depois de Boaz ter morrido, estas foram as promessas dadas ao seu descendente, ao rei David.
Em 2 Samuel 7, 12 e 13 nós lemos estas palavras. Quando os teus dias forem completos, porque depois de Boaz ter falecido, o seu descendente David também nasceu, mas também morreu. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente. É a mesma promessa, é a mesma expressão, é a mesma palavra. É a semente que Deus tinha prometido. A tua semente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Uma promessa cumprida a curto prazo no filho de David, Salomão, mas cumprida de forma completa e perfeita no Senhor Jesus, que é rei eternamente. A mesma profecia dada a Isaías. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, lá está o poder, a autoridade, o trono, está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É esta mesma profecia que o anjo Gabriel anuncia à Virgem Maria, quando lemos em Lucas 1, 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Entendem, irmãos, as consequências daquilo que nós vimos do livro de Ruth. Esta bênção, estas promessas não se restringem à vida daquela pessoa, de Boaz ou mesmo de Ruth. Deus tinha planos e planos que são eternos. Da mesma maneira que, queridos irmãos, as promessas de Deus irão ser cumpridas, ainda que nós não as conseguiremos ver todas no tempo da nossa vida terrena. É por isso que nós ainda hoje aguardamos esta promessa que será consumada quando o Senhor Jesus voltar, como lemos em Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esta é a nossa certeza. É de que o Senhor Jesus voltará, e aí sim implementará o seu reino em toda a justiça. Esse sim será o verdadeiro final feliz. E esse sim será firmemente concretizado, porque ele não está dependente de nós. Ele está nas mãos do nosso Deus. Está nas mãos do nosso Senhor. Meus queridos irmãos, o símbolo da nossa fé está diante dos nossos olhos. A ordenança da ceia do Senhor Jesus é composta por dois elementos: o pão e o vinho. Eles representam o corpo que o Senhor Jesus ofereceu. Representam o sangue que o Senhor Jesus derramou no nosso lugar. A nossa salvação é tão certa, e a nossa esperança é tão certa, e a nossa fé é tão certa como o pão que mastigamos na nossa boca e serve de alimento para o nosso corpo. O perdão dos nossos pecados é tão certo como o vinho que nós bebemos. Sempre que tomamos esta ceia, queridos irmãos, olhamos para Jesus. Somos lembrados do que Ele já fez, somos lembrados também do que Ele vai fazer. É por isso que o Senhor Jesus, quando entregou esta ordenança aos seus discípulos, disse: fazei isto em memória de mim. Mas não é apenas em memória, porque quando o apóstolo Paulo fala à igreja em Corinto, ele diz que nós tomaremos esta ceia até que ele venha. Nós olhamos para aquilo que Jesus já fez, na certeza daquilo que Jesus fará. Porque se o Senhor Jesus esteve disposto a oferecer a sua vida no nosso lugar, de certo ele voltará para nos trazer para si. E enquanto tomamos a ceia,
também nos diz as Escrituras que nós anunciamos o nome do Senhor Jesus, que é a salvação e a esperança de salvação para todos. E enquanto esperamos o seu regresso, esperamos pacientemente, com fé e em esperança. As promessas de Deus são verdadeiras e nunca falham. A sua graça é abundante e cobre todos os nossos pecados. A sua misericórdia não conhece fronteiras. A sua misericórdia perdoa a todos aqueles que verdadeiramente se arrependem. E mais, Ele é simultaneamente o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, mesmo quando nós fraquejamos, mesmo quando o nosso corpo nos falha, mesmo quando a nossa mente nos falha, na nossa fraqueza, conhecemos então a força do nosso Deus. E que o Senhor nos ajude a viver desta forma. Que o Senhor nos ajude a encorajar-nos mutuamente naquilo que é verdadeiro encorajamento. Que o nosso encorajamento não seja simplesmente vai tudo ficar bem. Que o nosso encorajamento seja o encorajamento verdadeiro. A certeza de que o Senhor Jesus cumprirá as suas promessas. E a certeza de que Ele voltará e nos levará para si. E a certeza de que, nesse dia, se enxugarão todas as lágrimas e viveremos em perfeição com Ele para sempre. Fiquemos em silêncio.